Breno, eu não tenho nem roupa para estar nesse programa, porque o Breno, ele é o autor da reportagem que está colocando uma certa transparência nesse orçamento secreto, porque está mostrando para a gente como, enfim, onde está indo parar esse dinheiro. Segundo a senadora Simone Tebet, é o maior escândalo de corrupção deste país. Agora, o fato é que as pessoas ainda não entendem muito bem o que é esse orçamento secreto, né, Breno? Pois é, Mara, é corrupção pura e simples, é compra de apoio em troca de verbas públicas. O deputado, o senador é atendido para poder aprovar o projeto de interesse do governo, mesmo que seja da oposição. Algumas empreitadas ali requerem aprovação também contando com os votos da esquerda. Agora, Dora, por que um escândalo tão nessa proporção, enfim, um escândalo de corrupção nessa proporção, não é aproveitado, por exemplo, pelo ex-presidente Lula no debate? Não foi, pelo menos. Porque isso interessa a todos os partidos, tá certo? Então as pessoas fazem uma cena ali, mas interessa a todos eles, senão esse negócio não ia prevalecer. Você vê que quando o Lula é instado a falar sobre isso no debate, ele tergiversa, ele sai fora e fala em orçamento participativo. Imagina, se nem o executivo consegue, tem mais o controle do orçamento, você imagine se funcionaria o orçamento participativo que o governo, o PT, teve aí 12 anos, 13 anos no poder e não fez a nível federal. Por quê? Porque é algo praticamente, eu diria praticamente não, impossível. Então ninguém entra nessa seara, porque é uma seara super complicada, um Congresso super poderoso, e o Poder Executivo precisa dele. Ex-presidente Lula não disse como vai lidar com esse Congresso dessa maneira, não disse de maneira clara, ele disse que vai conversar com o Congresso. Ora, isso é muito pouco. Isso aí não assume uma proporção maior, não reverbera no Congresso, porque também não interessa a ninguém. O que o Congresso quer é que continue assim, tá certo? Ficam esperando que o Supremo dê um jeito. Agora, o Supremo também adia esse assunto para depois das eleições, muito bem adiado, a meu ver. Agora, já se preparam lá dentro para que, se o Supremo tomar alguma medida contra, derrubar, o Congresso faz uma outra medida, aprova uma emenda para normalizar isso. Acho que com essas matérias, como a matéria do Breno, isso é que é importante, entendeu? Porque essas matérias vão lançando luz ao real significado disso. O orçamento é uma coisa distante, complicada de entender, é assim normalmente, né? Então, uma mesada para deputado, senador é mais fácil, mas as emendas, elas são meio complicadas, mas colocando desta maneira e se mostrando de que maneira esse tipo de distribuição de emenda, porque distribuição de emenda é uma coisa, esse orçamento, dessa maneira como ele está sendo manejado, é outra coisa, inteiramente diferente. Então, eu acho que é isso, cabe a nós, né, gente? E mostrando o quanto, como isso é corrupção na veia, pura e simples, não tem mais outro nome. E aí, expressão da sociedade, a posição do Poder Executivo seria muito importante, mas eu, de novo, eu duvido que tanto com Lula quanto Bolsonaro que haja com o Bolsonaro nem pensar, e mesmo com Lula que haja grande empenho em enfrentar essa coisa, assim, de fato, com esse touro à unha, não é maquiando aqui e ali, não. Ô, Cris, olha só, o professor Ronildo e o Levi, eles estão aqui no chat, eles dizem o seguinte: ficou claro no debate, esse é o professor que está falando, no debate de ontem, que o orçamento secreto não é tão secreto assim. Bolsonaro tem a lista. Agora ele tem que deixar público. E aí o Levi completa, ele fala assim: Bolsonaro assumiu no debate que ele tem os nomes de todos que receberam o orçamento secreto e para onde. Quer dizer, é secreto para a gente, mas para o presidente não é. O presidente sabe exatamente para onde está indo esse dinheiro. Quer dizer,
ele tem que mostrar isso? Como é que, enfim, como é que a gente cobra isso? Como é que você viu isso? E mais, nos últimos, os grandes escândalos, estão fortemente ligados a isso, a como pagar o Congresso. No final das contas, a gente fica vendo e fala assim, bem, então o mensalão foi até uma questão de produtividade, foi um arranho, porque foi colocado ali uma mensalidade para os parlamentares para tentar fazer. Porque tudo que se viu até agora de escândalo de corrupção é isso. Os grandes escândalos de corrupção é o dinheiro para alimentar o Congresso. Pois é, ele deveria satisfações a nós que estamos pagando e que, né, o dinheiro é nosso, dinheiro público. E também deveria satisfações ao STF. Eu até, só para complementar um ponto que a Dora estava falando sobre o Lula não tocar nesse assunto, Mara, eu fico na dúvida se é por causa desse interesse de todos os partidos no orçamento secreto, se de fato o Lula manteria esse sistema ao assumir, ou se faz parte desse pacote que a gente está sentindo falta do enfrentamento do Lula a outros temas também, que atingiriam o Bolsonaro muito claramente, diretamente, como não falou dos 51 imóveis comprados com dinheiro vivo, ele apenas mencionou, mas não fez um confronto, não foi para o confronto nesse tema, não foi para o confronto no tema das rachadinhas, não falou de Aparecida, do escândalo que foi na semana passada, no dia de Nossa Senhora de Aparecida, os ataques dos bolsonaristas aos católicos, não falou do maior escândalo da semana passada, que foi o vídeo em que ele se referia às meninas venezuelanas de forma absolutamente misógina e criminosa, e eu fiquei sentindo esse certo desalento hoje, assim, foi assim que me bateu. Ontem a gente fez aquela live, eu e a Dora, a quente, a gente comentou tudo isso, e a minha digestão, digamos, do tema e vendo o IPEC hoje e esse crescimento, inclusive entre os católicos, eu fiquei pensando nisso, que a gente talvez, não sei se falta comunicação sobre os absurdos que aconteceram na semana passada, porque foi uma semana ruim para a campanha do Bolsonaro, se isso foi mal comunicado, ou se isso realmente não bate, não está batendo mais porque o voto está tão consolidado, as pessoas estão preocupadas com outras coisas, e aí, da nossa parte de jornalistas, a comunicação também sobre o orçamento secreto, como a Dora falou, é muito importante, porque é corrupção mesmo, e as pessoas estão votando no Bolsonaro, em tese, com base num discurso anticorrupção, anti-PT, mas que também a gente sabe que é um discurso, é um voto também com base nos costumes e num reacionarismo, né, muito sério. Mas, voltando ao que você falou, ele deveria satisfações a nós e ao Supremo Tribunal Federal, e inclusive eu queria, se você me permite, já jogar aqui uma pergunta para o Breno, porque justamente o Breno falou sobre isso ontem no Twitter durante o debate. Eu até anotei as aspas que você copiou do debate, que apontam dois pontos que eu acho que a gente pode conversar aqui. Um é esse ponto da lista preliminar. Bolsonaro levou uma lista e tirou o papelzinho e, em tese, mostrou para o Lula, só a gente que não viu, a câmera não viu, não sabemos o que está lá, mas ele disse, tem uma lista de 13 deputados do PT que receberam recurso desse tal de orçamento secreto que ele diz, né, Breno, que ele vetou. Também a gente pode explicar que não é bem assim. E ele disse, eu jamais daria dinheiro para essa turma toda aqui se não tivesse votado comigo, né? Então, quer dizer, admitindo que está comprando, que se trata de uma compra de apoio. Eu acho que o Breno é a melhor pessoa aqui para explicar para a gente, em português, claro, do que a gente está falando. Não, acho que você já explicou bem, compra de apoio mesmo, a Dora também falou. O que falta as pessoas compreenderem melhor é que isso é um mecanismo tão ou mais corrupto do que o que a gente viu no passado. Se a gente parar para pensar que o mensalão movimentou 100 milhões de reais, mais ou menos, é o que foi investigado. Aliás, o arquiteto do mensalão no Congresso era o Valdemar Costa Neto, né? Era do interesse do PT, mas era o Valdemar Costa Neto que comandava lá na parte do Congresso. E presidente do partido do Bolsonaro, PL. E hoje em dia, a gente já teve 45 bilhões de reais empenhados com essas emendas de relator geral, sem que a gente possa ter informações confiáveis sobre quem está recebendo, quem está indicando. Até é possível rastrear a destinação do dinheiro até certo ponto, mas você tem uma publicidade seletiva a ponto do presidente Bolsonaro querer explorar politicamente agora essa situação. Eu estou há 2 anos investigando esse tema do orçamento, que
se convencionou a chamar de orçamento secreto. Os registros que eu consegui, eu somo tudo que já foi tornado público, né, desde a decisão do Supremo Tribunal Federal, com algumas planilhas, com 2 planilhas que eu consegui de repasses de ministérios que não haviam sido tornados públicos, né? Foram documentos que eu consegui vazados. E esses documentos, somando tudo, eu só consegui 6 deputados do PT até hoje, mapear 6 deputados do PT que tinham recebido as emendas. O Bolsonaro vem e diz que tem 13. Então, assim, tem pedido do TCU, tem pedido do Supremo Tribunal Federal, tem uma série de pedidos da imprensa. Eu mesmo cansei de pedir lei de acesso à informação. E a Segov, que é a secretaria do governo que cuida da relação com o Congresso, ela sempre dizia que, não tem essas informações, não tem atribuição legal. Aí depois passou a dizer, pergunte para o Congresso. Aí chega o presidente dizendo que tem essas informações. Isso é um tipo de esculacho, assim, com o cidadão, com o eleitor, com a imprensa, com a sociedade, com a oposição também. Enfim, é uma situação que você está provando que descumpre ilegalmente uma decisão do Supremo Tribunal Federal que mandou entregar os nomes dos deputados e senadores. Ele está dizendo assim, Augusto Aras, por favor, vem aqui e me processe, porque eu estou descumprindo a decisão.